Olá, uma boa tarde para todos. Eu estou aqui mais uma vez, nesse dia 22 de setembro de 2013, exatamente às 3 horas e 41 minutos, para trazer uma mensagem muito importante para vocês, para todos nós. Eu queria falar nesse momento sobre o porquê que Jesus morreu na cruz. Qual o motivo dele ter morrido na cruz? Por que era necessário ele morrer na cruz? Eu não sei se você já se perguntou sobre isso, mas eu já me perguntei. O porquê que Jesus tinha que morrer? Se ele não tivesse morrido, o que tinha acontecido conosco? Como é que estaria a nossa situação? Ou teria como a gente ser salvo de outra maneira, que não fosse através do sacrifício de Cristo na cruz? Porque Jesus sofreu muito para poder nos salvar. Aí a gente fica pensando, mas por que Deus mandou o Filho dele para sofrer tanto? Era realmente necessário? Será que não havia uma outra maneira de Deus salvar a humanidade? Será que Deus não podia simplesmente perdoar as pessoas, esquecer tudo que a gente faz de errado, deixar para lá e salvar todas as pessoas e pronto? Por que precisava haver tudo isso para poder nos livrar da condenação? Então essas são coisas importantes que a gente deve pensar sobre isso. Tanto aqueles que seguem a Cristo, como aqueles que não seguem também deveriam compreender essas coisas para ver o porquê que foi necessário Jesus morrer por nós na cruz e ver como isso foi importante para as nossas vidas. Se a gente vê no início da história, que está registrado no livro de Gênesis, a gente percebe que Deus disse para o homem e para a mulher que se eles pecassem, eles morreriam. Ou seja, eles seriam separados de Deus, sofreriam a morte não apenas física, como eles passaram a sofrer, mas também espiritual e eterna. E quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, foi isso que aconteceu. O pecado entrou na humanidade e nós todos, como consequência, fomos colocados debaixo de condenação, debaixo de maldição, por causa do pecado. Então a nossa situação ficou assim, afastados de Deus. Nós somos, por natureza, filhos da ira, filhos da perdição, filhos do pecado. Nós já nascemos debaixo de condenação, como diz lá no livro de Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E lá em João diz que todo aquele que não crê em Cristo já está condenado. Diz que aquele que crê será salvo e o que não crê já está condenado. Por quê? Porque já nasce condenado. Então por que era necessário Jesus morrer, afinal de contas? Deixa eu ler para você um texto aqui de Isaías. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então o que aconteceu? Quando a humanidade pecou, era necessário ela sofrer um castigo. Por quê? Porque Deus é um Deus que tem o atributo de justiça. Ele é justo. Ele não poderia simplesmente deixar o pecador sem punição, sem condenação, porque o pecado ele exige uma punição. É fácil de entender isso até pela lógica humana, que aquele que comete um crime ele tem que ser punido, teoricamente. A gente aprendeu esse princípio com Deus. Aquele que comete pecado é necessário que ele seja punido, que de alguma maneira pague pelo erro que cometeu. Então é por isso que a humanidade estava debaixo, aqueles que não creem em Cristo, né? Estão debaixo de condenação, de maldição, por causa do pecado. Então Deus, a justiça de Deus requeria que houvesse uma punição por causa do pecado. Só que Deus ele não é só justiça. Deus ele também é amor.
Então, embora fosse necessário a humanidade ser condenada por causa do pecado, e isso é o que realmente aconteceria se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós estaríamos condenados ao inferno, a uma separação eterna de Deus, uma separação para sempre da presença de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Deus ele não queria que a gente continuasse debaixo de condenação, mas ao mesmo tempo ele precisava punir as pessoas por causa do pecado. O pecado exigia uma punição, uma condenação. Então o que foi que Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez? Por causa do seu grande amor também com que nos amou. Como ele amou, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus decidiu juntar o seu amor com a sua justiça numa grande operação de resgate da humanidade. Foi para isso que Jesus veio. Jesus, quando ele veio por causa do amor de Deus por nós e para cumprir a justiça de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, e como diz aqui no texto, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele estava ali sofrendo na cruz a punição que toda a humanidade merecia sofrer. Ele levou sobre si os nossos pecados ali na cruz do Calvário, sofreu a punição de Deus, e a punição não foi apenas o sofrimento físico ou emocional, mas ali na cruz, Jesus ele experimentou a dor da separação de Deus por causa do pecado. É por isso que a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. E Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu ali a separação do Pai por alguns momentos por causa do pecado que estava sobre ele. Ele sentiu a dor que nós sentiríamos de ser separados de Deus, ele sentiu por alguns momentos. Porque toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus ali naquele momento por causa do pecado, por causa do nosso pecado. Ele sofreu toda a punição e condenação que a gente merecia sofrer. Então ali na cruz ele cumpriu a justiça de Deus. A punição que o pecado requeria, Jesus sofreu. Ele pagou o preço. E ele não pagou o preço ao diabo, como alguns ensinam. Ele pagou o preço a Deus. Era Deus quem requeria aquele preço de sangue. Como diz lá em Hebreus, sem sangue não há remissão de pecados. E Jesus ele era o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro Santo. Porque como a gente vê no Antigo Testamento, nos sacrifícios, que eram uma ilustração da pessoa de Cristo, o Cordeiro era dado para aplacar a ira de Deus. Só que os cordeiros eram imperfeitos, os animais. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito e santo, que foi o único que pôde ser esse sacrifício perfeito, feito uma única vez para aplacar a ira de Deus sobre nós para sempre. Para que essa ira fosse aplacada de uma vez por todas com um único sacrifício. Por quê? Porque Jesus era sem pecado, Cordeiro Santo, perfeito, concebido pelo Espírito Santo de Deus, o Filho de Deus. Por isso que só Ele é que pode ser o nosso Salvador e o nosso mediador entre Deus e os homens. Porque Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula. É por isso que nós não podemos ter como mediador outras pessoas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem ninguém mais pode fazer intercessão por nós diante de Deus, nem salvar as nossas vidas, só Jesus. Porque só Ele estava capacitado para ser o Cordeiro Santo de Deus que morreu na cruz, em nosso lugar. Ele podia ser aquele que ia aplacar de uma vez por todas a ira de Deus. E o que aconteceu também? Ali na cruz se manifestou o amor de Deus por nós. Porque Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. Toda a condenação estava sobre Ele. E aí o que aconteceu? A gente não precisa mais sofrer toda a condenação que estava sobre nós. Quando a gente crê em Cristo, coloca a nossa fé nele, essa condenação cai por terra. Como diz lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna. Então, nós que estávamos debaixo de condenação, merecíamos a morte na cruz. Jesus morre no nosso lugar. Para quê? Para que hoje, se a gente quiser, a gente simplesmente diga sim para Jesus, aceite a salvação que Ele oferece, creia nele, coloque a nossa fé nele, se arrependendo dos nossos pecados. E aí a gente recebe a salvação como um presente de graça. A gente é totalmente perdoado, a gente não precisa pagar mais nada, a gente não precisa fazer nenhuma penitência, nenhum sacrifício. Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. A gente só precisa recebê-la como um presente de Deus, crer no Senhor que morreu no nosso lugar para poder nos salvar, crer nele e aí a gente será salvo. É maravilhoso, queridos. É a graça de Deus. É o presente maravilhoso que Ele nos dá sem a gente ter que pagar nada. Na cruz se manifestou o grande amor de Deus por nós. Então é por isso que era necessário Jesus morrer na cruz. Porque se Ele não morresse, a gente continuaria condenado. Se Ele não tivesse morrido na cruz, a gente não poderia pagar pelo nosso pecado, porque a gente é imperfeito. Nem o sacrifício nosso pagaria pelo nosso pecado. A gente continuaria debaixo de condenação, continuaria condenado ao inferno. E nós não poderíamos ser salvos, porque nada que a gente fizesse poderia conquistar a salvação. É por isso que a salvação não é por obras que a gente faz, por coisas boas que a gente faz. Porque a gente não pode conquistá-la com as nossas boas obras. Só Jesus que pôde conquistá-la na cruz por nós. Se fosse por merecimento, ninguém ia ser salvo. Por isso que Jesus teve que morrer, para que a gente possa receber a salvação de graça. É por isso que a reencarnação é uma blasfêmia contra Deus. Porque ninguém, por mais bom que seja, pode conquistar a salvação por mérito próprio. Todo mérito é de Cristo. Ninguém, por melhor que seja, pode agradar a Deus no sentido de dizer que pode justificar a si mesmo e conquistar a própria salvação. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz, a gente não seria salvo, a gente estaria debaixo de condenação ainda. Deus ele uniu ali na cruz o amor e a justiça. Ali todo o pecado foi expiado, todo o preço foi pago que o erro do pecado requeria. E ali Deus manifestou o seu amor, fazendo por nós aquilo que a gente não poderia fazer. Conquistando ali na cruz, Jesus conquistou na cruz a salvação para nós. Então, é uma notícia maravilhosa, o Evangelho é isso. Hoje você pode simplesmente crer em Jesus, que aí você recebe de graça essa salvação. Então, eu espero que você tenha entendido o porquê que foi necessário Jesus morrer na cruz. Que Deus te abençoe e que você possa crer nele como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e que Ele venha derramar cada vez mais sobre a sua vida, da sua paz, da sua alegria, da sua salvação. Então que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe muito, muito. Em nome de Jesus. Amém.